Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa por mais esta oportunidade. Estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o tema de hoje é piedade filial, os itens 1 a 4. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de conduta. E este capítulo em especial trata da família e nos mostra que nós devemos estar preparados para a construção de uma família. Tem uma frase que diz: eu sou a palavra e a família é o papel onde eu vou escrever a minha história. Jesus, o único Espírito puro que encarnou no nosso planeta, veio na condição de filho. E mesmo sendo um Espírito puro, ele se submeteu à condição de filho para nos mostrar a importância de uma família, para nos mostrar que é pelo convívio em família que aprendemos a deixar de lado o nosso egoísmo. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta foi: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um forte aumento do egoísmo. Emmanuel nos ensina que existem muitos, mas muitos espíritos desencarnados, muito mais, do que encarnados, todos querendo reencarnar. Portanto, a reencarnação não é automática. Há um tempo de maturação que pode ser mais ou menos longo, dependendo da condição em que se encontra aquele espírito. E nós precisamos de alguns espíritos encarnados para podermos reencarnar. Portanto, para nós estarmos aqui hoje, foi preciso encontrar alguns espíritos generosos que estivessem dispostos a ser pais. E nós não conhecemos ainda uma outra forma de reencarnação, Então, ou seja, somente em razão dessa generosidade, nós já devemos reverência aos nossos pais. Pois eles nos deram a oportunidade de tentar evoluir, reencarnando numa determinada família. E nós nascemos numa família, seja por afinidade, simpatia, ou em razão de compromissos, débitos passados, etc. Não importa. Assim, nós temos de um lado deveres dos pais e de outro lado obrigações dos filhos. No ano de 2014, um juiz da cidade de Tobias Barreto, interior de Sergipe, ele julgou improcedente uma ação movida por uma mãe, a mãe de um aluno, contra um professor, porque o professor retirou o celular do filho, porque o filho, ao invés de prestar atenção na aula, estava com o fone de ouvido ligado, ouvindo música e não prestava atenção. Bom, a mãe, ao invés de corrigir o filho, porque ele estava deixando de prestar atenção na aula e porque estava desrespeitando o professor, ela passou a mão na cabecinha do filho e entrou na justiça contra o professor, exigindo indenização por danos morais. Então nós assistimos hoje a uma terceirização da educação, deixando sob a responsabilidade da escola um dever que é dos pais. Então, o professor recebe um aluno que é filho de alguém, mal educado, indisciplinado, e
tem que educá-lo e impor limites, quando a sua tarefa é a de ensinar. A tarefa de educação dos filhos é dos pais. A tarefa da escola é escolarizar. Ensinar desde o beabá até as questões acadêmicas. Um filósofo e professor de nome Mário Cortella disse que antigamente, no jantar, a mãe ou o pai dizia para o filho: filho, senta aí para jantar. Hoje, fala o professor, se diz: filhinho, aonde você quer sentar? Então, ele aponta que há um erro na formação do caráter do filho, vivendo sem autoridade, vivendo sem limites. Então, como nós mencionamos na ação acima, quando um professor quer impor limites aos alunos, filhos, até os pais se voltam contra o professor. Na família tem que haver hierarquia. Foi assim conosco e nem por isso deixamos de amar nossos pais. Nós não podemos esquecer que o livre-arbítrio da criança pertence aos pais. Nós não podemos nos esquecer de que, apesar de sermos espíritos imperfeitos, tentando ensinar seres também imperfeitos, a nossa missão é de educar os filhos. A nossa missão é de impor limites, é preparar os filhos para que eles comecem a alçar os seus voos. Não tem bula. E pelas lições que nós recebemos dos nossos pais, especialmente dos exemplos que eles nos deixaram, dá para perceber que educar é ensinar, é repetir a lição e esperar que os filhos aprendam. E amanhã, de novo, ensinar, repetir e esperar. E de novo, e de novo, e de novo. E o primeiro passo é o exemplo. Tem uma frase atribuída a Confúcio de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Há coisas que os pais devem obrigar os filhos a fazer, como tomar banho, escovar o dente, estudar, almoçar, jantar, dormir no horário certo. Então é necessário impor regras. E os pais não podem se colocar somente na condição de amiguinhos dos filhos. Então deixa eles fazer o que quiserem, aumenta demais o campo do livre-arbítrio da criança. Então não tem que ser só amiguinho do filho, mas ele tem que se colocar na condição de pai, de educador. Kardec, na questão 383 do Livro dos Espíritos, questionou: qual a utilidade para o espírito passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados de educá-los. Ou seja, a obrigação dos pais é dar a melhor educação que estiver ao seu alcance. E é durante a infância que se molda a criança, que se direciona a sua personalidade. Pois é quando a criança está mais suscetível, mais aberta aos ensinamentos. Emmanuel disse que uma escola instrui, mas não educa. A educação é dever dos pais. E nós estamos transferindo para a escola uma obrigação que é nossa. Muitos pais têm medo de cumprir o seu papel. Há pais inseguros, buscando despertar o amor do filho, e dessa forma não impõem o respeito. Pai e mãe têm que dizer não também. A criança vence pela insistência e os pais cedem pela impaciência. O professor Sami Itiba
diz que nós devemos insistir na educação dos filhos. André Luiz nos fala que a família é o centro de influência mais poderoso do universo. É o meio mais importante de redenção da humanidade. Se a família acabasse, imperaria o egoísmo. O convívio é difícil porque nós somos difíceis. Porque temos muitas imperfeições morais. Mas a família foi pensada justamente para aprendermos a conviver. Aprendermos a nos relacionar, a nos respeitar. Outro dia uma pessoa que eu passei a admirar e nos tornamos bons amigos, né? O meu querido amigo Vagnão, me disse uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu não fiz isso com meus filhos. Ele me disse que estava ensinando a sua filha, Isabela, a pedir a bênção para os avós, para os tios, para os padrinhos, etc. Então ele está transmitindo valores que se perderam, mas que apesar de alguns acharem banal, são importantes para a formação da personalidade da criança, para a reconstrução dos laços de família. Então eu achei isso muito bonito e muito louvável. Eu tenho um outro amigo, a quem nós chamamos carinhosamente de Fefeu, e que é um pai novo também, como o Vagnão, e ele ensina aos seus filhos a necessidade de respeito aos mais velhos e dos limites que as crianças devem ter, que seus filhos devem ter. Ou seja, ele está exercendo o seu dever de pai, cumprindo a sua missão dada por Deus, que é de educar. A tarefa não é simples, porém nós não podemos querer fazer somente o que nós gostamos. Nós devemos fazer o que precisa ser feito. Um botão de rosa estava triste porque nenhuma borboleta se aproximava dele. Mas quando esse botão desabrochou, exalando seu perfume, e ele se conscientizou de que havia se transformado numa rosa, a borboleta naturalmente veio até ela retirar o seu pólen. Então nós, pais, precisamos educar os filhos para fazer florescer as grandes virtudes que existem dentro deles, deixando exemplos para que isso contagie e os preparem para serem pais no futuro. O nosso comportamento influencia o nosso meio. Nós reencarnamos para nos melhorar. E quando a gente se melhora, conseguimos mudar o ambiente e contagiar os demais. Né? É aquela história. Nós não podemos esperar do outro o que ele não pode dar. Nós reencarnamos para aprender a amar. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de amigo, etc. São exercícios para o verdadeiro amor, para o amor incondicional. E a maior escola do amor é a família. A melhor atividade para aprender a amar é ser pai e ser mãe, porque para ser pai e ser mãe exige-se renúncias. Hoje eu sou pai, mas também sou filho. Como o espírito não tem sexo, né, como a gente se vê nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, hoje eu estou vivenciando a experiência de um homem, de um pai. Amanhã poderá ser de uma mulher, de uma mãe, ou não. Como nós devemos progredir em tudo, seja em questão de gêneros ou de posição social, pobre, rico, etc., os espíritos animarão os corpos de homem e de mulher, né, para o aprendizado. Hoje eu sou homem, mas poderei reencarnar no corpo de uma mulher. Ou, isso já aconteceu, né? A gente não reencarna somente para pagar dívidas.
e sim para progredir espiritualmente, aprendendo a amar como ser humano, ou seja, como homem e como mulher. Os resgates, né, de dívidas passadas, etc., são consequências da nossa existência e não uma condição para a nossa existência. E o espírito se renova dentro da família. A família não é construída ao acaso. Tudo é planejado no mundo espiritual, com ou sem a nossa participação. E nós assumimos compromissos necessários à nossa evolução. A família não é perfeita e nem poderia ser. Se estamos num mundo de provas e expiações, o casamento também será de provas e expiações. Em todas as famílias há problemas, mas os problemas existem para serem resolvidos. André Luiz disse que o lar não é morada de corpos, mas residência de almas. O lar é o campo de trabalho de reconciliação. É dentro do lar que nós aprendemos a conjugar o verbo amar. O amor é escolha, mas não se pode abrir mão do respeito. Somente se ama a quem se respeita. A partir do momento que um casal perde o respeito de um pelo outro, a separação está batendo na porta. Nós temos que aprender que nós não podemos exigir dos filhos uma santidade que nós não temos. E nem os filhos podem exigir 100% de afeto dos pais quando eles não dão 1% sequer de carinho. É preciso bom senso, é preciso unir razão e sentimento. Por meio das diversas encarnações, nós vamos sempre buscando a felicidade e a perfeição. Só que sempre vai trazer algum problema do passado. E é só pelo relacionamento com as pessoas é que nós encontraremos as soluções para esses problemas. Não é certo dizer que o casamento é a união de desafetos. A regra é a união de espíritos afins. Essa é a regra. Mas pode ser que nós estejamos unidos a algum desafeto. Para quê? Para nos reconciliarmos. E se for assim, vamos dar graças a Deus, porque Jesus disse para a gente se apressar para pagar o que deve, se apressar para se reconciliar hoje mesmo, né? Disse Jesus. Nós nos desentendemos dentro de casa porque somos imperfeitos. Não só porque fomos inimigos no passado. Por isso, há necessidade de nos transformarmos, de dominarmos as nossas más inclinações. Casamento não é a Disney. Casamento não é parque de diversão. Exige renúncias. É fonte de evolução e fruto de planejamento. O Espiritismo não é contra o divórcio, especialmente se a separação já existe, se já é um fato consumado naquele casal. Ninguém é obrigado a conviver com quem não ama mais. Só que é preciso entender que deve haver renúncias. O que não se aceita é a separação por motivo fútil. Porque aperta errado a pasta de dente, porque larga a toalha molhada em cima da cama. Né? Hoje se separa por qualquer motivo. Há uma pesquisa que li já há um tempo atrás, já tem algum tempo já, que na Inglaterra um casamento longo é de 3 anos. Então, o casamento corrói quando desaparece o respeito. Quando desaparece o compromisso, o companheirismo, a fidelidade. Nós temos que saber que o casamento dissolvido significa fracasso para aquilo que se programou no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual não se programa separação, mas união. Nós temos que lutar para mantermos vivo
o compromisso de estar junto com a pessoa escolhida para ser companheiro, para ser companheira. Nós temos que investir no relacionamento, investir no que já se tem, aprender a perdoar. O relacionamento de um casal ou de amigos é um filme. E as mágoas, os conflitos que possam vir a surgir, né, nesse relacionamento, são fotografias. Então, desse modo, não se pode colocar tudo a perder, deletar o filme, destruir toda a trajetória, fazer desmoronar todas as conquistas somente por causa de uma foto. A grande verdade é que nós devemos nos conscientizar de que não é só o nosso parceiro, a nossa parceira que é imperfeito. Nós também somos imperfeitos. O espírito desencarnado vai ser atraído para um grupo familiar onde será possível ele aparar as arestas e reescrever a história. Ele tem essa oportunidade. Então, a reencarnação dentro de uma determinada família, ao invés de afastar espíritos, dá oportunidade para eles se conhecerem melhor e solucionarem eventuais relacionamentos mal resolvidos. Temos pais e filhos que não conseguem fazer um carinho um no outro. E isso vai fazer falta depois. Parece, em determinadas famílias, que dizer um ao outro, oh, pode contar comigo, estamos juntos, eu te amo, confia em mim, eu confio em você, coisas que parecem simples, mas que para alguns são muito difícil. Quando um filho se afasta do pai, dos pais, né? Ou quando os pais se dedicam pouco aos filhos, não brincam juntos, não riem juntos, não se beijam, etc. Essas impressões, né, ficam arquivadas na memória e reproduzem comportamentos desajustados. Ficam feridas. Só que isso não pode ser alimentado, pois manter a mágoa aumenta a dor e impede que a ferida se cicatrize. A lição de hoje nos mostra que não cabe aos filhos julgar os pais. É preciso ver as dificuldades antes de julgar. A vida de hoje é muito diferente do que a vida de 30, 40 anos atrás. Antes o homem trabalhava para manter a casa, só isso. E a mulher trabalhava muito mais para manter o lar, né? Poucos tinham acesso a uma máquina de lavar, era tudo ali na mão, na unha, né? Então, será que o filho de hoje seria melhor pai ou melhor mãe que os que ele tem diante das mesmas dificuldades pelas quais os pais passaram? Os seus pais passaram? Meu pai nunca me deu um carinho explícito. Mas será que eu não precisava mesmo, né, de uma educação mais firme, mais rígida? Será que isso não foi bom para os ajustes, né, no meu espírito? Tal como a música sertaneja Couro de Boi, né, tem a história de um lenhador que cortava lenha só a só para vendê-la, garantir o sustento da família e educar o seu filho. Ele investiu todo o seu tempo e o seu dinheiro na educação do filho. E o filho também correspondeu, o filho se formou médico e se tornou um homem rico, né? E como filho, o tempo passou e esse lenhador, né, ficou viúvo e foi morar com esse filho médico, né? Como o filho era rico, ele recebia pessoas importantes na sua casa, e o pai era analfabeto, pouca cultura, né? Poderia atrapalhar as reuniões ali, ficar meio constrangido. Então o que ele fez? Pai, eu vou fazer um quartinho nos fundos aqui para você morar, tal, porque ali você vai ter mais privacidade, mais liberdade e tal, né? Aquela história, né? E o tempo foi passando e o velho lenhador começou a ter as mãos trêmulas.
Então vinha o prato de louça portuguesa e ele deixava cair o prato, quebrava o prato. Quebrava as taças de cristais e tal. Então o filho comprou uma gamela, né, de barro, né, pro pai, e uma xicrinha de plástico, né, porque ele não tinha problema de quebrar. O filho desse médico, né, gostava muito do avô e ficava boa parte do tempo com ele, amava o avô, as histórias dele, tinha muito carinho um pelo outro, espíritos afins, né? Então, certo dia, o médico viu seu filho no quintal mexendo no barro e perguntou: o que você está fazendo aí, filho? Eu estou fazendo uma gamela. Mas para quê? É para eu dar para você quando você ficar velho como um vovô e começar a tremer as mãos. Então, a história mostra que os nossos exemplos são seguidos pelos nossos filhos. Há filhos que dizem não ter tempo para os pais, mas terceirizam os pais para levar os filhos no médico, na escola, na natação, etc, etc. Né? Há filhos que vão visitar os pais no domingo para filar o almoço, mas não levam nenhum refrigerante. E muito menos lavam a louça depois do almoço. Também não dá para ficar lavando louça, né? E permanece o tempo todo ali no seu celular, visitando as redes sociais e tal, e acha que os pais vivem para satisfazer os seus caprichos. E os pais nada falam por medo de o filho não mais vir visitá-lo. É muito comum ver num restaurante famílias almoçando, todos sentados à mesa lá, e cada um com o seu celular. E nenhum olha para o outro, né? Para a cadeira do lado, não se conversa. E quanto menos se conversa, mais nos afastamos. Ficamos até sem assunto, de tanto gelo que se formou naquele relacionamento. Muitos filhos julgam os pais de forma apressada, sem pensar que eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito, dadas as condições da época. Sem pensar que os pais nos deram o maior exemplo de generosidade, que foi a de nos receber em suas vidas. Se esquecem das renúncias, das noites sem dormir. Para o filho ingrato isso não importa. Ele só se lembra de que não ganharam uma bicicleta e tudo mais. Só que quando esses filhos se tornarem pais, verão como é difícil essa tarefa. Os pais podem errar, e muitas vezes erram, mas sempre buscando fazer o melhor. Quantas vezes nós não erramos tentando fazer o que é certo? Na lição de hoje, Kardec nos diz que certos pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas, diz Kardec, não cabe aos filhos impor condições, censurar os pais. A regra é: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aliás, esse é o quarto mandamento das leis ditadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nós temos que amar os nossos pais sem exigências. Pode parecer que numa casa a vida pareça ser melhor do que a nossa, né? Mas será que é mesmo? Nós não sabemos como a vida é lá 24 horas por dia. Mas também pode ser que seja melhor mesmo. Mas por quê? Porque as nossas necessidades morais não são as mesmas das necessidades morais daquela família. Talvez eu necessite viver o que eu vivo para criar resistências e vivenciar determinadas experiências. Cada alma tem as suas próprias necessidades e tem que aprender a conviver com outros espíritos. E convivendo com esses espíritos, ele vai aprender a enxergar neles algumas qualidades. Todos têm qualidades. Uns têm muitas qualidades, outros têm uma ou outra, mas têm qualidade. Então dá para a gente enxergar pelo convívio o caráter da pessoa, a força de vontade, a honestidade, a bondade, etc. Então, o convívio em família faz a gente ver qualidades no outro espírito.
quando a gente se coloca no lugar do outro, né, surge o afeto, surge o carinho. O carinho começa a ser cultivado a partir do respeito. E a convivência pode fazer surgir o amor. Então, passa-se o tempo criando antipatias dentro da família até quando surge o desencarne. Aí vai se sentir a falta que os pais fazem. Aí vai se verificar que se perdeu muito tempo discutindo quimeras. Então, vem o arrependimento por não ter se aproximado mais dos pais, acariciado mais, amado mais, aberto mão do egoísmo e ver principalmente que os pais não têm obrigação só de nos servir. Nós podemos aproveitar hoje mesmo e conversar com o nosso pai, com o nosso filho, beijar o pai, beijar a mãe, acariciar os cabelos. O melhor colo é o colo dos pais, sempre. Mesmo que os nossos pais não sejam os melhores pais do mundo, mesmo que eles tenham errado muito, e também vale para nós, mesmo que nós não sejamos os melhores pais do mundo, mesmo que nós tenhamos errado muito, os filhos têm que ser gratos aos pais pela grande oportunidade que os pais dão, que é a de conceber a vida. Só isso já é suficiente para o amor filial, para a piedade filial, para o amparo dos pais quando eles necessitarem. Nós precisamos buscar novos hábitos, pensar em coisas prazerosas. Vamos aprender a perdoar nossos filhos, perdoar nossos pais. Sem perdão não há amor. Os pais sentem falta dos filhos. E não custa nada dizer ao pai e à mãe: eu te amo. Você é muito importante para mim. Tem uma história que eu já devo ter repetido várias vezes, né? É de uma chinesa chamada Lin, que se casou e foi morar com a sogra. E pela tradição chinesa, as noras têm que servir a sogra, né? Porque essa nora também, um dia, será sogra e, nesse caso, também será servida pela nora. Mas essa chinesinha Lin, ela queria a posse integral do marido, se esquecendo de que a sua sogra já possuía esse marido antes, né, mãe? Né? E com esse pensamento de posse, o relacionamento entre as duas, cada dia estava pior. Né? Cada dia pior. Então ela procurou um sábio. De ver a minha sogra morta, para eu ter o meu marido somente para mim, tal. E, claro, intimamente se livrar da sogra. E o sábio falou para bom, eu vou te dar essas ervas aqui, mas olha, toma cuidado, porque elas são venenosas, viu? E você deve servir essas ervas em chá, né? Põe num chá e tal, e dá para ela durante 6 meses. Os outros não pensaram que foi você que matou ela, né? Bom, mas tem o seguinte, você deve, todos os dias, se possível no mesmo horário, fazer esse chá e entregar para ela e tratar ela bem. Mesmo que ela implique com você, mesmo que ela seja chata com você, né? Tratar ela bem. Então, alguns meses se passaram e a sogra foi se tornando mais amistosa, mais afável, até já esboçava alguns sorrisos, tal. E passados 5 meses, ela já chamava a nora de filha. Né? E Lin passou a gostar dela, e elas passaram a ter conversas saudáveis, carinhosas, tal. Então ela lembra, falou, nossa, 5 meses, o sábio falou em 6 meses. Ela correu no sábio e disse que queria um antídoto, porque ela não queria mais que a sogra morresse, porque a sogra havia mudado. E o sábio disse, não foi ela que mudou, foi você que mudou. Foi você que deixou o seu ódio de lado, parou de alimentá-lo. Mas fique tranquilo, essas ervas não são venenosas, elas são tônicos, vitaminas e são boas para fortalecer a pessoa.
Pedro negou Jesus por 3 vezes. E ele sentiu depois disso uma profunda dor por ter tido essa atitude. Mas Pedro precisava passar por isso. E Jesus sabia que ele precisava. Jesus sabia que isso era importante para Pedro enxergar a sua limitação, enxergar que ele era falho e assim crescer como ser humano. Então, quando alguém se dirigia a Pedro dizendo: Pedro, eu errei e estou arrependido, Pedro dizia: eu sei bem o que é isso, eu neguei Jesus. Então nós devemos buscar em nós a pureza de coração e não esperar que os outros se purifiquem. A nossa atitude deve ser positiva. Nunca desista do amor. O amor sempre vale a pena. Ame seus filhos, pois ele nos foi confiado por Deus. Ame seus pais, pois eles proporcionaram os meios para você reencarnar, para você reescrever sua história. Os seus pais lhe deram a vida. A vida. O amor que a gente tem é o amor que a gente tem para dar. Vamos confiar no poder do amor de Deus. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor de Deus é que sustenta as galáxias. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado a todos.